Então, vamos lá. Também a gente vai indo devagar aqui, vai conversando. Acho que o propósito hoje é abrir essa roda, né, de conversa para a gente ter essa nova abertura entre profissionais e o conselho. Eu acho que todos aqui somos colegas, né, de profissão, e é uma forma da gente construir aí uma gestão mais proativa, ou que escute mais, né, que esteja mais consciente dos problemas de ponta aí que são enfrentados dentro com os colegas nas áreas de trabalho, né, dentro das diversas atuações aí do campo da arquitetura e do urbanismo. Então, boa noite, é um privilégio, um prestígio, estou vendo muita gente conhecida, muita gente que eu admiro demais aqui, muitos professores, né? Fernanda. Tudo bem, Mônica? Você? Tudo Boa noite ótimo. a todos e a todas. Boa noite, Polly. E boa noite, gente... professora. Boa noite. Muito aluno, ex-aluno, né? Legal. E os conselheiros também do conselho, que são pessoas super ativas aí dentro das discussões dos campos diversos dos conselhos do nosso colegiado, né? Eu sou a Fernanda, para quem estou conhecendo hoje aqui, tem gente também que eu estou vendo pela primeira vez. Sou formada aqui pela Unisantos, né, pela primeira faculdade da casa, mais antiga, então isso também já entrega um pouco da fase que ainda não tinha outras faculdades aqui. Eu formei em 97, atuei muitos anos na área de planejamento urbano, sempre envolvida na área do poder público e com algumas consultorias aí de planejamento, né, que deu aí uma vasta visão, né, dentro da atuação de políticas urbanas e políticas públicas, o que fortalece também agora aí agradecendo já ao Conselho pelo convite de integrar aqui a parte da coordenação regional e fazer essa ponte, esse entendimento entre a nossa atuação, né, dentro do campo profissional e também algo que é estruturado dentro de uma estrutura de autarquia federal, que é o Conselho, como os outros são também, né, CREA, OAB, entender aí a parte legal, né, de se conseguir aí também recursos, projetos, ações, pagamentos, né, toda essa parte aí de andamento da nossa Casa do Arquiteto, aí, que seria o nosso conselho aqui na região. Então, nós somos 10 áreas aqui de atuação, né, das coordenadorias regionais, temos também aqui participando aí com a gente, eu só vi o pessoal de Mogi, mas a Simone está aqui. Isso é uma prática que a gente tem feito, aí dos colegas participarem, quando possível, das outras 10 reuniões. E a Poliana está aqui com a gente, que é a nossa vice-presidente do conselho, né, da chapa Cal Plural, que é uma pessoa aí super presente, a gente fez uma agenda de reunião também para conseguir integrar cada vez mais o conselho dentro das atuações aí públicas, né, das entidades também, das associações. Então, eu estou abrindo aqui oficialmente, né, a nossa roda de conversa, e quero passar a palavra para a Poli se apresentar, né, a Poliana também falar um pouquinho, e depois a gente retorna aqui e eu dou um pouquinho da dinâmica de como vai ser nosso trabalho hoje à noite. O Marco também, aqui na minha, eu fiz um roteiro aqui, desculpa, eu ia passar para a Poli apresentava o Marco, mas eu já está aqui com a gente também o Marco Antônio Teixeira da Silva, que do Colegiado de Entidades de Arquitetos e Urbanistas, tá, do Estado de São Paulo, então é um privilégio a gente fazer essa integração também entre todo esse grande colegiado. Obrigada, Fer. Obrigada, Marco Antônio, por estar aqui representando o CEAL. E obrigada a todos que estão participando, conselheiros e não conselheiros, né? Todo mundo que está aqui
a fim de conversar com o CAL, colocar suas questões, suas sugestões, apontamentos com relação ao conselho, como ele pode contribuir. Então, agradeço demais aqui numa noite fria, todo mundo disposto aqui a conversar um pouquinho. Bom, para fazer então uma breve abertura, a Karen que escreveu, você não perdeu muita coisa, assim, a Fernanda se apresentou e a gente está começando agora. A gente iniciou então a gestão agora início de gestão de 2021, agora em janeiro, né? E a gente já assumiu a gestão já com o propósito de tentar ampliar a ação do Conselho para todo o território paulista, né? Ai, meu celular está pitando aqui, deixa eu só entender. Para todo o território paulista. E para isso, então, a gente iniciou um momento em janeiro, já conversando com os 10 escritórios descentralizados, né? Então, Santos, ele é responsável por um volume de municípios, e a gente tem outros 9, né? Então, a gente foi conversando com funcionários, com gerentes, né, os coordenadores regionais, foi entendendo um pouco as especificidades e funcionamento de cada regional, né? A partir disso, então, a gente foi construindo um plano, os planos de ação de cada comissão, né? Para quem não conhece, o CAL, ele tem comissões de trabalho, onde elas tratam de temas específicos. Então, tem comissão de ética, comissão de fiscalização, comissão de ensino, comissão de exercício profissional, comissão de política urbana, de ATIS, enfim, tem uma infinidade um número de temas abordados, e cada uma delas construi um plano de trabalho, um plano de ação para ser implementado, né? Em paralelo a isso, né, em função dessa leitura da importância do território nessa gestão, a gente construiu um plano que é chamado de Plano de Fortalecimento do CAL São Paulo no território paulista, né? E esse plano, ele está trabalhando sobre 3 eixos principais. O primeiro eixo é sobre representação institucional. Então, a gente tem, a partir de uma leitura de representação em conselhos municipais, a gente entende que é importante realizar um trabalho junto ao CEAL e também as associações, né, do município, para que a gente consiga ter arquitetos urbanistas contribuindo tecnicamente nesses diversos conselhos municipais, para que a gente consiga, é uma das estratégias para a gente tentar ampliar o entendimento da sociedade, do poder público, da importância da contribuição técnica de um arquiteto urbanista, né? Então, esse é um eixo de trabalho, e tem toda uma estratégia pensada sobre esse eixo, para que não haja uma representação isolada, né, ali naquele conselho, onde a gente sabe que muitas vezes o arquiteto está ali tentando contribuir tecnicamente, mas não consegue levar os problemas ou as pautas que são tratadas ali para uma outra instância, né? Então, a ideia é que o CAL promove, então, esse trabalho mais articulado das representações por arquitetos urbanistas regionalmente, para que essas pautas que são tratadas sejam discutidas, né, de uma maneira mais ampliada, porque a gente sabe que essa troca entre municípios contribui muito de um para o outro e, na verdade, fortalece uma ação mais conjunta, né, de modo a tentar enfrentar determinadas pautas. Então, ou seja, dando maior publicidade, visibilidade a temas importantes daquela região, ou realmente realizando ações junto à prefeitura, junto à sociedade civil, enfim, algumas ações ainda mais concretas sobre as pautas tratadas naquela região. Então, esse é um eixo de trabalho. Outro eixo é o que a gente chama, que é relacionado aos escritórios descentralizados e às vans, né? Então, o CAL possui 5 vans, então a gente tem uma estrutura relativamente tímida diante o cenário que nós temos, de 645 municípios. Então, nós temos a intenção de transformar os espaços dos escritórios descentralizados em um espaço que seja um pouco, que seja mais acolhedor e mais receba, né, consiga estar mais aberto a receber os profissionais e atender os profissionais e a sociedade, né, que também busca, muitas vezes, o conselho. Então, esses espaços, eles estão sendo revistos,
E a utilização das vans também, que hoje elas estão no estacionamento em São Paulo, a gente está levando para o interior para contribuir, para que elas funcionem como escritório itinerante mesmo, né? Com uma agenda contínua e sempre presente, para levar orientação, informação, né? E essa presença mais do CAL São Paulo, né, no território. Outra frente, então, é o que a gente está chamando de elos de cooperação. Então, a gente tem dialogado com prefeituras, com associações, com as entidades, com coletivos independentes, enfim, com organizações da sociedade civil, para a gente tentar ampliar essa rede de contatos do CAL São Paulo, para que as informações cheguem mais fácil até a ponta e a troca aconteça da mesma maneira. Então, as demandas cheguem também. Então, assim, a intenção é realmente ter uma rede mais sólida para que as ações do CAL, elas cheguem e contribuam mais efetivamente até a ponta, né? Então, a gente tem feito buscado essas relações, e esse CAL escuta, ele é um momento também da gente tentar promover essa conexão mais direta com os profissionais, ouvindo, né? E aí a ideia é realmente ter uma cultura de rodas de conversa para que a gente vá trazendo, né, pautas e questões, ou tanto mostrando atendimento de algumas demandas, enfim, ou trazendo questões específicas para ser discutidas. Hoje a gente está aqui em Santos, né? Eu vim conhecer a sede regional, né, o escritório descentralizado de Santos, e a gente, quando a gente, né, mergulha dentro de uma regional, a gente começa a perceber o quão diferentes elas são. Então, a regional de São José do Rio Preto, Ribeirão, Prudente, Bauru, elas são completamente diferentes da regional de Santos, por exemplo, e da capital, ou Mogi, enfim, ABC. Então, cada regional realmente tem especificidades, e o CAL precisa entender essas especificidades para conseguir contribuir melhor e contribuir mais. Então, agradeço demais a participação de vocês. Eu acho que conforme a gente vai conversando, a gente vai colocando algumas questões do plano, né, de trabalho, e aí a gente vai, então, dialogando aqui conforme a conversa vai sendo puxada, tá bom? Agradeço demais, e eu vou passar, então, a palavra para o Marco Antônio, falar um pouquinho aqui representando o CEAL, e ele é do SASP também, né? Obrigada, Marco Antônio. Obrigado, Poliana. Boa noite, colegas. Bom, primeiro, estou presidente do Sindicato de Arquitetos no Estado de São Paulo, sou arquiteto urbanista, trabalho na área de gestão pública, na Prefeitura de Guarulhos, tá? E este ano o sindicato faz 50 anos. E nós começamos algumas ações, né, de relembrar o passado. Hoje mesmo eu estava vendo um álbum de fotos, eu vi o segundo encontro que teve de arquitetos no estado de São Paulo em 1988. Aí você via o Carlos Bratica, com bigode ainda sem cabelos brancos, né? Então você vê, a gente traz uma história de atuação dos arquitetos, né? E a Baixada sempre foi um ponto muito forte dos arquitetos. Baixada, Ribeirão Preto e Campinas. Os 3 pontos que o sindicato atuou, né? Que a gente tinha delegacias nessas regiões, e sempre tiveram pessoas com bastante atuação. Mesmo nessa gestão atual, a gente tem um quadro reduzido, mas temos, desculpe, mas temos alguns colegas que atuam no município de Santos, São Vicente, tanto nos conselhos, né? Nós temos uma parceria junto com o pessoal da Procomum, que tem uma atuação intensa na área de assistência técnica, tem até uma nossa diretora de comunicação que atua junto a isso, né? E quando surgiu essa discussão do CAL nas cidades, desculpa, o CAL escuta, né? O ano passado, o pessoal do CEAL, principalmente a conselheira da ABAP, que é a Luciana, que é a Luciana Tchenko, que ela foi coordenadora do CEAL Nacional, e lá eles viram que o CEAL começou a fazer reuniões itinerantes, né? Onde você escutava cada estado, né? E alguns estados não tinham nem CEAL, porque algumas entidades não estão em alguns estados. E aí começou a criar-se o volume de
de pessoas se organizando para criar essas entidades no Estado. E ela trouxe essa demanda no ano passado para a gente fazer essa visita nas cidades. Porém, veio a pandemia e mudou todo o cenário, e aí tivemos que repensar. Quando a Poliana trouxe a proposta de fazer o call escuta, o céu abraçou na hora, porque é importante a gente ouvir os arquitetos. Porque uma coisa é você ler o que se posta nos grupos do Facebook, né? As críticas que são de meia dúzia constantes, das mesmas meia dúzia que parece que já está enraizada na questão da crítica. Outra coisa é você escutar o profissional que está com seus problemas e apresenta soluções, muitas vezes, que nos ajudam, enquanto sindicato, enquanto conselho, a mudar alguma estrutura, né? E acho que essa conversa sempre foi importante, né? Nós, do sindicato, sempre trabalhamos com encontro estadual, com outras organizações coletivas, né? Para trazer esse debate. Tudo bem, talvez a gente não tenha feito um aprimoramento de levar esse debate para outras instâncias, nós tivéssemos hoje uma posição melhor do que estamos hoje. Mas é o que nós conseguimos construir até hoje, né? O CAL tem 10 anos. Então, algumas cobranças que são feitas para o CAL é como se fosse uma entidade de 30, 40 anos, que já tem uma consistência de trabalho, né, que você pode cobrar de uma e de outra gestão. Nesse momento, nós estamos num processo mesmo de aprendizado e formação de um conselho. Acho que é isso que a gente tem que entender isso, né? E os nossos colegas, muitos deles, eu sei da emergência que tem de você emitir uma RRT, mas a gente precisa ter alguns mecanismos de compreensão e poder ajudar nesse momento, tá? O sindicato, ele não participa da gestão, né? Mas não vai ser oposição à gestão, porque nós estamos lidando com um conselho que abarca toda a categoria. Acho que se a gente não ajudar esse conselho a se fortalecer, daqui a pouco a gente não tem nem a profissão, né? Eu lembro que quando o conselho nasceu, a primeira sede que o conselho teve foi uma casa do sindicato lá na Vila dos Ingleses, que a gente chamava de Casa do Arquiteto, né? E esse conceito, acho que o Edson aí da Baixada lembra disso, que ele foi nosso diretor naquela época, da regional da Baixada. Então, assim, nós tentamos construir uma coisa que fosse para todo mundo, né? Tudo bem, temos nossas falhas, nossos equívocos, né? Mas estamos aqui juntos para poder fazer com que esse conselho seja um conselho da nossa profissão, que defenda a nossa profissão. Temos uma série de demandas externas, de ataques que estão sendo feitos contra nossas leis, nossas atribuições, né? E se a gente não se unir, não tiver coeso na nossa luta, daqui a pouco a gente não vai ter nem profissão de arquiteto, né? Então, a gente tem que ter clareza disso. Então, o sindicato está aqui se colocando para ouvir as pessoas e ajudar nessa construção, né? Não somos um grupo de perder a eleição, vamos fazer o pior, né? Quanto pior, melhor. Não é isso. Acho que se a gente não construir coletivamente, a gente não tem nada. Nem sindicato daqui a pouco. Tá? É mais ou menos isso. Eu quero mais ouvir vocês do que falar das nossas atividades. Nosso contato hoje, nós estamos tudo online, né? Então, nós estamos lá por atendimento @sasp.arc.br. Vocês podem entrar em contato, tem o nosso site, tá? sasp.arc.br. Vocês podem entrar em contato com a gente lá. Quando precisar de alguma demanda efetivamente presencial, a gente tem um atendimento com hora marcada e tal. Por causa da questão da pandemia, a gente está com nossos funcionários em casa, tá? Era isso que eu tinha para falar, agora eu quero mais ouvir vocês. Obrigado, Poliana. Boa noite. Obrigada, Marta. Prazer ter você aqui. Para continuar a condução dos trabalhos, eu gostaria de fazer uma exposição que é muito breve, se vocês permitirem, sobre os dados nossos aqui da Regional, da Baixada, tá? Que a gente estruturou isso entre as 10 regiões, né, de forma coletiva. E depois eu explico um pouquinho da demanda. Acho que eu já posso até falar, porque já fica, né, finalizando a minha apresentação, a gente vai abrir para as colocações, né, por favor, que façam pelo chat. O André está aqui conosco, o André trabalha no CAL, na área de eventos, e ele vai fazer o controle da inscrição,
e depois ele vai abrir para 2 minutos de fala para cada profissional, e depois, ao final das colocações, a gente faz as considerações finais, tira dúvidas e continua aqui o debate. E também, só para lembrá-los, essas reuniões têm sido disponibilizadas pelo YouTube no canal do CAU-SP, tá? De São Paulo. Então, deixa eu colocar aqui a apresentação. Aqui. Vocês estão vendo, não, né? Agora estou vendo. Entrou a apresentação ou não? Ainda não, Fernanda. Não. Ainda não. Tem que ser pelo... Tem que abrir a área de trabalho, peraí. Agora foi, né? Entrou? Desculpa não vê-los, viu? Se a gente fica perdido aqui. Não entrou. Não entrou? Não entrou, não. Eu coloquei a área de trabalho. Peraí, volta lá. Ah, agora compartilha. Não, tá certo. Só pulei aqui um negócio. Agora vai. Agora está aparecendo. Agora vai, né? Tá, joia. Isso aqui é para aproximá-los aí da nossa realidade, aqui da... Ah, eu não mudei, aqui da Regional de Santos, tá? Desculpa que eu colei o slide de Campinas e ficou. Aqui em Santos, na atuação da Regional, a gente pega a região metropolitana da Baixada, mais o Vale do Ribeira. Então, são 23 municípios que atuam dentro dessa regional. Então, nosso controle é sobre essas atividades, aí os dados são puxados dessa região, dessa área. São 2.300 arquitetos ativos, né, numa população aí de quase 2 milhões de pessoas. E dentro dessa área, nós temos 6 instituições de ensino, ligadas à arquitetura e urbanismo. Essas cidades, as 23 cidades, aqui é o último levantamento do nosso IGEL, a gente tem um controle aí já referenciado, que é tabulado diariamente, né, no controle tanto no controle de emissões de RT, de novos profissionais cadastrados, perfil do profissional. Então, o Conselho, ele consegue ter essas informações aí em tempo real. E como polo metropolitano, Santos acaba sendo a cidade aí que, além de concentrar os cursos de arquitetura e urbanismo, também possui o maior volume de profissionais ativos ligados à área, tá? A gente tem aí ainda uma diferença entre ativos e profissionais, e o Conselho, ele considera os ativos que são os profissionais que estão atuando, né, dentro da área, emitindo RT, cadastrados, né, com o cadastro correto e o pagamento de idoneidade, e isso está dentro do controle do Conselho. Então, infelizmente, a gente tem na região aí uma disparidade grande, né, entre municípios. A gente percebe que o Vale vai se esgotando na quantidade de profissionais ligadas à nossa área. E chega aí a ter alguns municípios, né, na verdade né, ou poucos municípios com 2 profissionais, ou quase que aí chega a não ter nenhum profissional ativo dentro, cadastrado aqui no Conselho. No perfil dos nossos profissionais, dentro dessa região, a gente percebe aí tem uma quantidade maior de mulheres atuando, né, chega a ser quase 60% dos profissionais ligados à arquitetura são mulheres. E nesse gráfico aqui, o gráfico lateral, é interessante que a gente percebe aí no perfil de idade, né, que as mulheres concentram números maiores na população com mais baixa faixa etária, e que vai diminuindo um pouquinho, onde depois os homens com uma faixa etária maior assumem esse posto em relação à quantidade de mulheres. Então, isso aqui é um gráfico que a gente foi juntando também com as outras áreas de coordenação, e eles são muito similares, né? Então,
A gente percebe que as mulheres atuam muito fortemente no início da profissão e depois os homens têm quase uma frequência aí até, olha, tem uns que chegam nos 100 anos de idade, né? Vamos lá. Os ativos por regional aí na comparação, né? A gente chega aí nos 2.300 profissionais, chega numa porção de 3% das outras, comparadas às outras regionais. Então, sim, lógico, por volume de área, né, volume de região metropolitana, concentração de municípios, até que a gente tem uma equidade, considerando que a nossa área de atuação tem só 23 municípios, né. As maiores aí, não sei, a maior tem 129 municípios. Então, lógico que esses dados aí contrapõem, mas não desmerecem a nossa regional de forma alguma, né? Para finalizar também, a concentração das áreas, dos campos de ensino da arquitetura e urbanismo estão concentradas em Santos, né? Esses são os dados das nossas universidades cadastradas, e aí por ano, né, de ano de atuação, as mais antigas e as mais novas, e temos aí uma comissão de ensino também que acompanha toda a atuação do ensino da profissão de arquitetura e urbanismo aí, e o nosso cuidado também em acolher os novos profissionais, né, que é uma faixa grande, né, de recém-formados, tanto dentro da regional, né, do CAU, e conseguir colocá-los dentro do mercado de trabalho aí com uma consideração que eu acho que o Conselho deve atuar nessa faixa aí de início profissional, né, que é uma boa atuação. Esse aqui eu vou deixar os nossos dados, né, esperar um pouquinho aí se vocês quiserem anotar, né, eu sou a Fernanda Meneghello, sou coordenadora aqui do Estou, né, sei que é uma passagem aí, e pretendo trabalhar muito em conjunto com vocês para que a gente consiga aí construir algo coletivo bem interessante para a nossa regional. O Pablo é o nosso assistente administrativo, tá? Ele dá uma força lá para a gente na questão administrativa do escritório e também dos atendimentos, né? Do direcionamento das questões. O Fábio é nosso agente de fiscalização, ele fica hoje no ABC, a Cecília, que atuava aqui, ela foi para São Paulo e agora está de licença, maternidade, e o Fábio tem atuado aí com a gente para ajudar na fiscalização do Conselho. Esses são nossos telefones, a gente fica na Alexandre Herculano, no edifício Vistamar, na sala 1004. Também estamos em home office, mas se precisar de atendimento presencial, pode ligar para a gente, marcar, não tem problema algum, a gente vai com protocolo sem problema. E esse aqui é o meu contato, até o WhatsApp institucional do Conselho, e o meu e-mail do Conselho também, eu estou abrindo aqui para vocês, por favor, aí, entre em contato, acho que é a nossa forma de aproximação como colegas, né, e fico feliz pela oportunidade e por me apresentar para quem eu não conheço ainda e tentar construir isso com vocês, ouvindo vocês, tá? Vou abrir aqui calma aqui, tirar daqui, e eu parar de compartilhar. Acho que apareceu de novo, ou não? Sim. Tá. Eu sou meio atrapalhada, eu já sou não sou da geração mais nova e conectada. E abrir para vocês, eu não sei, passar aí para o André dar uma ajudada aí nas inscrições. Fernanda, eu acho que a Shirley já colocou uma pergunta aqui no chat que a gente já pode começar a conversar a respeito.
Já começa bem, né? Uma baita pergunta aí para a gente discutir. Pode, se ela quer falar, Shirley? Acho que é legal, já coloca, já leia a sua pergunta. Oi, gente, tudo bem? Oi, Fê, tudo bem? Parabéns, né, para você. Bom, é o seguinte, saiu aí, né, acho que faz umas 2 semanas, essa junção dos engenheiros com o design de interiores. E eu fiquei bem preocupada porque a ABD, ela tá colocando várias propagandas no Instagram dessa junção. E é uma propaganda, não sei se vocês viram, né, as postagens, eu acho que é um absurdo em relação a nós arquitetos, né? Porque eles colocaram de uma maneira que parece que não precisa mais de arquiteto. O designer com o engenheiro já consegue solucionar tudo. E aí eu queria saber a opinião de vocês. O Cal, ele vai poder, ele tem ideia de fazer alguma coisa? Eu nem sei se dá para fazer alguma coisa, porque é uma coisa bem complicada, né? Bom, então vamos lá. O Edson também pode, mas eu já... É na mesma linha, Edson, ou a gente já vai respondendo uma a uma? Não, acho que é melhor responder a que a colega fez. Então tá jóia, então vamos lá. Bom, pessoal, essa é uma pergunta bem importante de se fazer, né, que eu acho que quando a gente viu, né, a junção, a inclusão, na verdade, dos designers de interiores no CREA, foi um momento muito difícil, né, acho que para todos nós. E acho que essa é uma pauta que eu coloco, na verdade, uma opinião pessoal, que isso tem que ser levado em debate em profundidade no Conselho, mas isso não possibilita uma ação imediata. Eu acredito, nós temos, além do curso de designer de interiores, a gente tem curso em planejamento urbano, a gente tem curso de urbanismo, a gente tem alguns cursos que estão diretamente relacionados à nossa profissão, né? E eu sou favorável nesse momento, né, antes de haver um debate a respeito amplo sobre isso, de que o CAL deveria trazer para perto, sob o guarda-chuva do Conselho, essas demais profissões, né, que seria uma maneira, né, inclusive, já que são temas, são áreas, né, que são afins, para que seja realmente, que tenha realmente um controle de limite de atuação de cada profissional, né. Só que a gente tem na nossa lei, a nossa lei 12378, ela é uma lei de um conselho uniprofissional. Então, dentro do âmbito jurídico que nós temos, não é possível inserir novos cursos, novos profissionais. No entanto, acho que algo que a gente realmente tem que debater e refletir caminhos viáveis possíveis para essa possível inclusão, né? Com relação aos designers, eu vi a campanha, que era engenheiro mais designer de interiores, por um projeto melhor, assim, né, é suficiente, uma campanha assim, e aí a gente precisa ter uma linguagem onde mostra assim, olha, com um profissional você consegue um trabalho ainda melhor e mais barato, porque você não vai precisar contratar 2, né? Então, eu acho que o CAL, ele precisa realmente fazer uma campanha ampla de valorização do arquiteto urbanista, da arquitetura e do urbanismo. Então, a gente tem que ter algumas frentes, né? A gente realizou uma reunião com o CREA essa semana, de São Paulo, né? O COBR também realizou com o FEA, porque nós temos pautas comuns, né? A gente tem tanto a questão da desregulamentação dos conselhos profissionais, a questão dos técnicos que estão buscando a possibilidade de ser responsável por obras de até 300 metros quadrados. Nós temos a questão de pregão eletrônico para projetos, né, que desqualifica, né, a qualidade, né, o conhecimento técnico sobre licitações e tal. A gente tem algumas outras pautas, tem dos técnicos, tem do pregão, tem do EAD, tem a questão dos conselhos, tem a questão do salário mínimo profissional. Então, acho que são pautas que seria muito importante que a gente tivesse uma manifestação e uma ação conjunta CREA e CAL, né? Então, são alguns caminhos. Com
Com relação aos designers, é algo que no momento a gente não vai conseguir reverter esse cenário, mas eu acho que um médio prazo, talvez um longo prazo, a ideia é talvez um debate mais consolidado e uma possibilidade jurídica é talvez, né, trazer para o guarda-chuva do CAL essas demais profissões, né? Então, a gente tem agora, nesse sentido, como fazer uma campanha, tentar fazer algumas ações que a gente realmente consiga mostrar que com um arquiteto urbanista você vai ter uma condição melhor da sua obra, né, do seu projeto. Então, essa é uma ação. Agora, tem outras ações assim que a gente tem que entender, por exemplo, como vai ser o diálogo. A gente já tem buscado esse diálogo com as prefeituras com relação aos processos de aprovação de projeto. Então, tentar entender, para deixar claro, importante, que os designers não vão poder assumir responsabilidades sobre projeto arquitetônico, por exemplo, num processo de aprovação em prefeitura. Então, tem todo um trabalho com prefeitura que a gente precisa realizar. Então, assim, a gente tem buscado algumas abordagens a curto, médio e longo prazo para tentar transformar esse cenário. Então, essa é uma pergunta bem polêmica aqui, que eu acho que se quem quiser colocar algumas sugestões... Eu não sou contra esse trabalho de um engenheiro com design, eu trabalho bastante com um engenheiro quando preciso de alguns serviços, então eu tenho uma parceria com alguns engenheiros, mas eu acho assim, a forma como está sendo colocada, coloca de uma maneira de que o arquiteto... Entendeu? Então, assim, eu acho que tem formas de colocar essa, que nem eu falei junção, que eu quis dizer, os dois juntinhos, mas é uma inclusão mesmo. Porque, assim, hoje mesmo eu vi a publicação no Instagram de uma colega da gente aqui de Santos, uma designer, colocando um projeto de uma guarita, de uma fachada de prédio que ela fez, com rampa, com escada, quer dizer, ela não tem, assim, não vou falar que não tem a capacidade, mas ela não tem a formação para fazer um projeto desse. Então, assim, a gente acaba ficando, né, meio que... Então, o conselho, ele tem que agir mais forte, porque ocorreu essa abertura, talvez, porque o CAL anterior não foi tão forte como ele deveria ser, tão, né? Então, assim, agora está na hora de que a gente tem que valorizar a nossa profissão. Eu sou formada há 25 anos, eu amo a minha profissão, independente do que aconteça, a arquitetura, para mim, é... muito importante a minha vida, né? Tem gente que fala, meu pai é arquiteto, meu irmão é arquiteto, meu sobrinho vai ser arquiteto, minha irmã vai prestar vestibular para arquitetura. Então, assim, a gente é uma família que vive da arquitetura e com a arquitetura, né? Então, assim, muito obrigada aí por poder participar. Daqui a pouco eu vou ter que sair, que eu tenho a pós, eu faço pós, MBA já na USP, e daqui a pouco vai começar a minha aula, eu vou ter que sair, tá? Então, um abraço para todo mundo. Obrigada, Shirley. Eu só queria dizer que é importante a gente registrar denúncias, assim, porque eu acho que a gente vai ter que ter um olhar cuidadoso sobre esse caso, né? Polly, posso falar uma coisa? Boa noite a todos, colegas, alunos, ex-alunos, amigos, todos de Santos. Estou vendo o Azenha, o Zan, a coisa tá boa por aqui, hein? O Rafa... o Edson, muito. E a Fernandinha Meneghello, óbvio. Bom, de qualquer maneira, eu queria falar essa coisa dos designers. Eles entraram no CREA como tecnólogos, e os tecnólogos estão todos no CREA. Na realidade, não é o título de design que eles têm no CREA. Então, a propaganda é enganosa que eles estão fazendo, porque tecnólogo não tem diretriz curricular como a gente tem. Então, nessa campanha que a gente possa vir a fazer, a gente tem que levantar essas possibilidades e desmascarar, porque, na realidade, eles não são uma especificidade, eles são tecnólogos como todos os outros, de elétrica, de edificações e de outras coisas que o CREA incorpora, certo? Então, eu queria só deixar esse meu depoimento, que eu acho que é por aí que a gente vai ter que começar a discutir e a pensar. O Edson quer falar também, o Fred, mas eu só queria dizer assim, realmente, eles entraram agora de primeiro momento como tecnólogo, e eu sei que aí, nesse caso, ele tem umas limitações, né, que o
o ART ele bloqueia, né, as atribuições. Eu não sei se eles conseguem bloquear mais, porque o tecnólogo ele pode, né, mexer em paredes, essas coisas. Então, eu acho que precisava entender também se eles, ao inseri-los como tecnólogos, se eles conseguem bloquear mais do que o tecnólogo poderia. Vou passar para o Fred. Para o Edson. Bom, boa noite mais uma vez. Cumprimentar todos os colegas. Lembrar que, felicitando aí a lembrança do Marco Antônio, né, que relembrou os 10 anos do CAL, essa luta que começou lá em São Paulo, no Sindicato dos Arquitetos, e depois empossada a primeira direção. E eu vejo com bastante alegria, né? Tenho bastante alegria em ver esse processo de renovação que minhas colegas arquitetas estão empreendendo, né? Uma coisa muito, assim, muito produtiva para todos nós, né? Cumprimentá-las. Cumprimentar também a Fernanda Meneghello, né? Uma colega, amiga aqui de Santos, a Poliana, e todos os meus colegas daqui da Baixada. E eu só gostaria de colocar 3 preocupações, né? Uma já foi citada pela Poliana, a respeito dos técnicos, né? Apesar que eu sou professor de curso técnico, mas eu me vejo com um pouco de preocupação o que eu li no site do CAL em relação aos técnicos poderem assinar, passar a assinar, né? Estão pleiteando assinar até 300 metros quadrados, né? A Poliana já tocou nesse assunto, então isso é uma preocupação. A outra, por exemplo, essa semana a Prefeitura de Cubatão lançou um concurso para cadastro de reserva, onde há assim, a previsão de contratação de arquitetos. E me parece que o salário que eles estão oferecendo é muito abaixo do salário mínimo profissional. É R$ 3.100. R$ 3.100. Então, é uma preocupação aí que a gente tem, que eu gostaria de colocar para a nossa gerência do CAL aqui na Baixada, né? Um outro ponto também é que eu tenho lido que a Prefeitura de Santos tem recebido doação de projeto arquitetônico, né? Inclusive, saiu, acho que no Diário Oficial, um extrato de um contrato de doação. Então, inclusive, nesse extrato, tem um exercício ali de gramática para tentar explicar a doação de um projeto executivo. Então, isso é uma questão também que eu coloco, se isso, ao meu ver, prejudica muito, né? A não contratação de arquitetos, não contratação de escritórios de arquitetura, através dos mecanismos legais da legislação. O convite, tomada de preço, a licitação. Então, é um outro ponto que eu gostaria de, encerrando a minha fala, colocar essa questão aí para vocês, tá bom? Obrigado e um abraço a todos. Bom, posso falar? Bom, com relação à doação de projetos para a prefeitura, eu acho que assim, a gente tem, tanto que a gente foi na prefeitura hoje, a gente tem, na verdade, tem buscado em caminhos de fomentar concurso de projetos, né? Então, o CAL poder fomentar tanto essa questão de concurso de projetos, junto à IAB, enfim, as demais entidades, ou contratação realmente via os editais de fomento do CAL para, por exemplo, os projetos de ATIS, né? O que a gente tem buscado estimular. Mas a doação de projetos para a prefeitura, isso foi publicado, eu acho que a gente pode tentar encontrar um caminho, talvez via fiscalização ou um diálogo direto com a prefeitura sobre essa questão, que realmente acaba ferindo, né, um pouco, desvalorizando o trabalho. Imagina um projeto executivo, né? Então talvez tenha algumas, acho que realmente é um tema importante para a gente tentar abordar pontualmente. Com relação ao salário mínimo profissional, acho que todo mundo tem acompanhado, né, que tem uma lei em andamento, um projeto de lei, enfim, que, na verdade, retiraria a exigência, né, do salário mínimo profissional, e isso o CAL se posicionou, o CREA se posicionou, mas a gente precisa tentar fazer uma ação, isso o CAL-BR tem tentado buscar uma ação mais efetiva,
Porque ainda que a gente vê nos Facebooks, nessas conversas todas, o pessoal colocando, que adianta, né, manter um piso, sendo que ninguém cumpre, né? Só que a gente precisa pelo menos ter uma referência né, uma referência para exigência. Então, e aí trabalhar para que a gente consiga realmente fazer com que a sociedade valorize a nossa profissão e a gente consiga realmente ampliar esses salários a nível do piso. Então, precisa ter uma referência para a gente lutar. Se a gente não tiver uma referência, realmente aí vai pelo mercado, e ainda que a gente tenha um discurso de que o bom profissional vai conseguir ganhar mais, assim, é a luta pela maioria, pela amplitude, né, dos cenários dos profissionais, a gente perde, né? E com relação aos concursos, o CAL, ele tem acho que é um documento, uma deliberação, a gente tem um documento que fala que o CAL, é em favor do salário mínimo oficial, acho que o salário mínimo, do piso do salário mínimo do arquiteto urbanista. Então, ele tem um posicionamento que a gente pode tentar, com esse documento, contribuir para essa luta. Mas eu acho que essa é uma luta que a gente tem que se unir ao SASP, né? Porque o SASP é o que luta pelos profissionais do salário mínimo. É legal que o Marco fale um pouquinho. Mas eu acho que, Marco, a gente tem que contribuir para essa luta, né? E eu acho que o CAL realmente tem esse papel também. Só rapidamente, tem uma questão que pega muito para a gente, é assim, o poder público, ele acaba contratando o arquiteto por menos que o piso, quando ele é estatutário. E a gente não consegue fazer valer a lei para o estatutário, porque no passado, a lei tem um histórico da lei que é o seguinte, a lei foi criada, e o governo o Congresso não pode gerar despesas para o executivo, né? Ponto. Então, o remédio que fizeram da lei foi o seguinte: então tira o estatutário. Então a lei passou a valer. Só que ao longo dos anos, o que aconteceu? Os municípios começaram a contratar por CLT. E aí começou essa bagunça que a gente tem hoje, né? Porque os municípios não tinham caixa para pagar a aposentadoria, contratavam para CLT, o cara ia para a Previdência Geral, e nós tínhamos essa dualidade. Em 88 para frente, a Constituição proíbe ter essa dualidade, e alguns municípios começaram a se adaptar a isso. Só que assim, o cara que é CLT, ele consegue. Nós ganhamos uma ação em Guarulhos, tem 10 anos de tramitação, então na parte de receber, que a prefeitura é obrigada a pagar o piso na contratação da pessoa. Então, eu fiquei com um imbróglio na prefeitura, que é o seguinte: eu tenho profissionais que entraram antes de 2000, que recebiam 10, 12 salários mínimos. Não vão ser reajustados. Profissionais que entraram depois de 2005 para frente, que recebiam abaixo do piso, vão ter um reajuste nos seus salários em função do piso que ganhava na época, corrigido para agora. Então, existe toda uma celeuma. Esse de Cubatão, se você tiver o edital para encaminhar para a gente e não for estatutário, o SASP pode fazer oficializar a prefeitura. Nós já fizemos isso em várias prefeituras. Em alguns concursos a gente conseguiu segurar, tá? Mas não é tão fácil assim, não. Eu já vi alguns casos divertidos, viu, Marco? Acho que é um caminho. Alguém quer colocar alguma questão? Eu vi que a coordenadora da Comissão de Exercício Profissional. Pode falar, Maurício. Não, essa questão de salário mínimo é uma questão delicada, porque o que acontece, né? Nós vemos prefeituras de cidades. Teve um caso agora muito recente de uma prefeitura no interior do Rio Grande do Sul chamada Sorriso. Eu guardei o nome bem bonitinho da cidade. E o CAL moveu uma ação para reverter exatamente isso, uma contratação via concurso público, cujo salário era em torno, acho que, de R$ 3.500. Né? E aí, todos os profissionais de nível superior, com exceção dos procuradores, ganhavam esse salário. Né? Então, o que acontece? Eu imagino que o CAL ele deve fazer gestões de uma forma regional, porque eu imagino que talvez para o interior do Rio Grande do Sul, R$ 3.500 pode ser uma quantia justa, não sei. Né? Agora, não dá para pagar o mesmo que paga em São Paulo
ou em Porto Alegre, para um arquiteto que vai começar a trabalhar na Prefeitura de Sorriso, né? Talvez aqui em Cubatão a realidade seja parecida, não sei, né? Então, eu acho que a discussão do CAL ela deve ser mais, e acho que as regionais têm essa função, né? Ou elas podem exercer essa função, estabelecer uma discussão em nível regional para que se chegue num valor. Porque o que vai acontecer? A hora que o CAL, imagina o que tem acontecido nessa cidade de Sorriso, a hora que o CAL entrou com ação, a Prefeitura de Sorriso vai demitir todos os arquitetos que vai contratar, sei lá, os design de interiores, os engenheiros, ou vai contratar um desenhista, ou não vai contratar ninguém e vai ter uma péssima gestão urbana. Então, eu acho que a questão ela não é, claro, ela é salarial, mas ela deve ser discutida, e é de uma forma diferente, talvez, até da iniciativa privada. Ela deve ser sempre regional. Não adianta você pegar um salário mínimo nacional. O Brasil é um continente, isso não vai funcionar nunca. E aí a gente fica naquela coisa, né? A prefeitura inventa uma outra categoria profissional, que vai ter a função do arquiteto para contratar, para fugir da legislação. Enfim, é uma coisa que, infelizmente, a gente vive no país do jeitinho. Então, se a gente não tiver uma negociação, né, o CAL, para discutir, né, essa questão de uma forma regional, isso vai ficar... todo mundo vai ser enganado. O CAL, o arquiteto, as prefeituras, isso não leva a nada. Eu acho que os conselhos, né, os sindicatos, enfim, eu acho que está na hora da gente ser pragmático. Sabe, essas grandes discussões que se estabelecem a nível nacional e tudo mais, elas são boas para a conversa de bar. Eu acho que a gente precisa ter pragmatismo, sentar com os agentes que contratam arquitetos, né? Porque cada vez menos contratam arquitetos, né? Eu tenho a impressão que a nossa profissão vai ser extinta daqui a pouco, né? Eu coordeno um curso de arquitetura que, depois da pandemia, passou de 400 alunos para 170 alunos. Então, a gente tem que ver a realidade que nós estamos vivendo. A gente está vivendo num país que está desmontando a cultura, né? Está desmontando as entidades, está calando as vozes das pessoas. Então, essa discussão grandiloquente, ela vira a discussão do sexo dos anjos. A gente tem que ter uma atuação diária, cotidiana, para fazer o possível, né? Eu acho que a gente está, infelizmente, a gente está num momento histórico de salvar os dedos, porque os anéis já foram, né? Os dedos estão quase. Daqui a pouco nem a mão a gente salva. Mas eu acho que essa atuação tem que ser mais pragmática. Obrigada, Maurício. Depois eu coloco também algumas considerações a respeito, concordo com você. Mas eu vou pedir a palavra para o Fred e depois para a Cláudia. A gente fecha. Fred, que está inscrito. Boa noite a todos. As conhecidas aí da Chada, a professora Cássia, a Leila, conheço o Edson também, o Azenhas, Dinha, prazer de conhecer a Poliana. Então, eu coloquei algumas questões assim que me incomodam um pouco como prestador de serviço na área de arquitetura e urbanismo, né? Como, por exemplo, na Prefeitura de Santos, a gente é obrigado a aprovar o projeto junto com a licença já de execução, ou seja, como se o arquiteto praticamente fosse obrigado ou a se responsabilizar pela execução da obra ou ter algum parceiro que fosse executado. Então, pelas nossas atribuições, a gente tem plena força legal para aprovar um projeto e depois ele ser executado ou não. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Uma segunda coisinha que me incomoda é praticamente uma gambiarra que fazem, que ao invés de colocar
projeto arquitetônico, eles colocam projeto básico ou projeto base para outro profissional poder aprovar um projeto que seria um projeto arquitetônico. Então, algumas prefeituras aceitam isso assinado por um engenheiro. A terceira questão seria que a gente vê bastante, principalmente na área de projetos corporativos e alguns projetos comerciais, alguns arquitetos trabalhando como vendedores de algumas lojas, muitas vezes não estando com o seu CAL em dia, e fazem alguns projetos da reforma, né, para vender o mobiliário, para vender, enfim, planejado, para vender algum complemento dessa reforma, não recolhe a RRT, tem o CAL em dia, recebe como vendedor. Outro ponto que me incomoda bastante, que é esse que foi falado já do concurso, que eu recebi o link, né? Aí já, o pessoal já mencionou. Alguns cargos políticos sendo ocupados por pessoas, que eu vou dar um exemplo assim, a pessoa se forma como médico, e aí ela faz uma pós-graduação em administração pública e desenvolvimento urbano, e ela vai exercer o cargo de Secretaria de Planejamento Urbano de algum município, como se eu, como arquiteto, pudesse fazer uma pós em prótese, né, óssea, e eu pudesse fazer aí, chefiar uma equipe, né, de cirúrgica para esse tipo de finalidade. E por último, o que eu venho sofrendo bastante e vejo bastante colegas sofrendo é o plágio, né, dentre principalmente a área que a gente atua, que são os projetos comerciais. Eu linkei aí esses 6 cômodos que eu tenho para vocês. Eu não sei se mais algum tem aí no seu dia a dia. Obrigado. Obrigada, Fred. Eu estou anotando aqui, eu acho que tem questões para a gente voltar. Então, acho que a gente podia abrir a fala para a Cláudia, que está inscrita, né, Fernanda? E aí a gente volta. A minha fala é muito rápida. Eu estava ouvindo o Maurício Dias e eu já atuei na cidade de Sorriso como artista plástica. Se eu não me engano, Maurício, essa cidade fica, na verdade, no Mato Grosso do Sul, se for a que eu estou pensando, e ela realmente tem tinha, quando eu atuei lá, há uns 8, 9 anos atrás, cerca de 2.000 habitantes em área urbana, né? Então, eu acho mesmo correto essa questão da regionalização do salário mínimo, porque os custos de vida no Brasil são muito diversos, né? E lá, quando eu fui, já era uma área em que havia vários arquitetos do Brasil inteiro procurando essa área, que é uma área, né, que está tendo um crescimento urbano muito elevado devido a atividades agroindustriais, né, desmatamento e outras aí que são carros-chefes na nossa pobre economia brasileira, e muitos novos ricos e pessoas assim procurando arquitetos que podem querer fazer uma carreira assim junto à parte residencial, etc. Então, só esse comentário. Obrigada. Bom, acho que a gente não tem mais inscrito. Eu vou fazer uma resposta, então, sobre cada um dos itens. Mas aí, quem quiser ir se inscrevendo, por favor, vão colocando no chat, tá? Com relação ao salário mínimo profissional, que o Maurício coloca, eu também coordeno curso, né? Coordenei curso de arquitetura e eu tive um cenário semelhante ao seu, né, Maurício? Mas a questão da abordagem do salário mínimo de uma maneira regionalizada. E a questão de o órgão público não cumprir o piso, a gente também tem um cenário de escritórios, né, que também não conseguem cumprir o piso. E, às vezes, são escritórios realmente que não têm uma arrecadação, né, mensal que realmente conseguiria pagar o piso dos profissionais. Então, assim, essa questão do piso,
a questão dos arquitetos em lojas, né? A questão dos cargos políticos sendo ocupados por outros profissionais. Eu acho que, assim, todo é um cenário que vai mostrando que é a questão da desvalorização da nossa profissão, né? Eu acho que, e assim, uma coisa que a gente ouve como reclamação, o CAL conversa de arquiteto para arquiteto, assim, ele não está conversando com a sociedade, é a sociedade que precisa entender a importância do arquiteto urbanista, né? Então, eu acho que, assim, nesse sentido, a gente realmente tem que batalhar para uma campanha que alcance essa sociedade, com uma linguagem que alcance, para a gente começar a construir essa cultura, ou resgatar essa cultura de valorização do arquiteto urbanista. Inclusive, acho que a gente tem que fazer uma campanha resposta a essa que tem sido feita dos designers e engenheiros. Assim. Então, eu acho que, assim, não dá para a gente ir resolvendo as questões pontualmente, tem que ser uma estratégia meio que macro, mas ainda que pragmática, Maurício. Porque, por exemplo, eu acredito, eu vejo muitos dos meus alunos que se formaram atuando, às vezes, em lojas de materiais de construção, em marmorarias, em marcenarias, e com certeza eles estão contribuindo tecnicamente para aquela função. Eles têm um olhar formado como arquiteto urbanista. Por isso que é de interesse das empresas tê-los ali. Só que, no entanto, eles não são remunerados da maneira correta, então são enquadrados como vendedores. E até tem uma relação de autoestima baixa, porque os profissionais falam, olha, eu não estou no escritório, eu trabalho no material de construção, eu trabalho numa marmoraria, como se fosse algo que inferiorizasse a atuação dele, e a gente sabe que a gente pode contribuir tecnicamente nesses espaços também. Então, acho que tem uma frente de trabalho que a gente tem que mostrar, olha, o que esse arquiteto urbanista está contribuindo dentro dessas empresas, porque é uma gama de oportunidade de trabalho que a gente tem que realmente valorizar e explorar, enfim. Não negar a presença do arquiteto ali, mas valorizá-lo como arquiteto nesse espaço. Então, tendo arquitetos em lojas, né, que acabam fazendo projetos, tudo bem, mas então eles têm que ser enquadrados como arquitetos. Eu acho que nisso a gente tem que ir fazendo campanhas e mostrando como esses profissionais, o arquiteto urbanista tem contribuído em todas essas frentes, né? Então, eu acho que é um trabalho, sabe, mais intenso de valorização. A questão do cargo público, acho que alguém entrou com áudio. A questão do cargo público sendo ocupado por profissionais, e isso é realmente real, Fred, assim, aqui a gente viu em Santos da Secretaria de Urbanismo, formado por, o secretário é um arquiteto, então, assim, é muito bacana quando a gente encontra isso, porque não é o comum, né, em todo o território, muito pelo contrário. Então, é um desconhecimento do nosso papel. Por isso que a gente tem que estar em todos os conselhos municipais, conselhos de saúde, sabe? Eu acho que a questão da Covid deixou muito claro a importância do arquiteto urbanista, a importância da moradia saudável, né, da cidade saudável, enfim. Então, a gente tem que estar em conselhos de educação, em conselhos da cidade, e tentando ocupar todos os espaços e mostrando essa contribuição. Então, acho que o CAL tem que realmente ir fomentando essa possibilidade, sabe? Acho que isso é uma coisa importante. A questão de plágio de projetos algo que está diretamente relacionado também essa questão da precarização, mas em relação à fiscalização. Acho que é importante a gente tem conversado com os fiscais do CAL, eles atendem um volume de denúncia que acaba ocupando muito o tempo, e os processos eles são relativamente longos dentro dos fluxos que eles seguem. Mas eu acho que é importante a gente ter todos os profissionais e a sociedade entender que é importante fazer denúncia, e que eu acho que a gente realmente, assim, a intenção é que a gente realmente agora tenha uma atuação mais proativa, né, para que a gente tenha mais desses fiscais na rua, para servir como exemplo para os demais. A gente nunca vai conseguir cobrir o total de demanda que existe para fiscalização. O CREA tem, acho que 300 fiscais, assim, a gente conversou com eles falam, é impossível cobrir a demanda que existe. Mas a gente precisa ter exemplos, né, que vão repercutindo. As redes sociais, hoje, ela
ela dissipa a informação e a desinformação, mas ela consegue contribuir nesse sentido, de servir como exemplo. Então, acho que eu sou da comissão de ética também, então questões como essas aparecem, né, e tem sanções, então a gente precisa realmente denunciar e ter uma fiscalização que realmente consiga contribuir mais para questões como essa. Com relação ao projeto de aprovação, os processos de aprovação de projetos nas prefeituras, eu vivo nesse problema também no meu município, né, que exige o RRT de projeto e execução junto. E a gente visitou, até o Rafael colocou, visitou Arujá, mas a gente teve eles até celebraram essa conquista, né, na prefeitura, de que agora você não é exigido os 2 RTs no mesmo momento. Inclusive, não é permitido submeter, não é opcional, porque o opcional também acaba complicando a vida. Então, eles fazem momentos diferentes à exigência do RRT, e isso é importante. Estando na comissão de ética, eu vejo que muitos dos problemas que chegam até lá é por conta de o arquiteto assume a responsabilidade pela execução da obra e, na verdade, não foi ele que acompanhou. Então, porque os processos também são morosos demais, então até que ele vai construir, enfim, tem outra dinâmica. Então, isso é uma coisa que a gente tem feito, a gente tem ouvido, vivido, né, na atuação profissional, e eu acho que essa, sim, é uma ponta importante, exclusiva envolvendo a comissão de exercício profissional para ser implementado uma ação de orientação nas prefeituras. Eu vi que, inclusive, tem prefeitura que realmente não tem uma orientação a respeito, assim. Então, eu acho que dá para a gente contribuir nesse sentido. Essa ideia do projeto básico e não projeto arquitetônico, também eu acho que cabe um trabalho de orientação nas prefeituras, e é isso. Acho que assim dá. Poliana? Posso contribuir com a tua fala, Poliana? Só um instantinho, Maurício. Só para não perder o gancho. Oi, gente, sou eu. Olá, colegas. Feliz de ver todo mundo. Eu só não queria deixar de contribuir com a fala da Poliana, né? Porque eu faço parte da Comissão de Exercício Profissional e essa semana a gente já liberou com relação à legislação dos técnicos de edificação e também com relação ao exercício profissional, né? E isso já está sendo encaminhado para a presidência, que vai tomar as outras providências e tal. Eu só quero contribuir a minha fala com relação a isso, né? Que a gente, para mim, é um privilégio estar podendo participar dessa gestão do CAL, né? E que, inclusive, fui convidada pela Cássia, minha querida Cássia, que está aqui. E a gente se assusta um pouco com as demandas, né, e com a quantidade de problemas que a gente tem que lidar no dia a dia, né? Nós somos apenas conselheiros, né? Então, eu acho que existe uma questão, o CAL só tem 10 anos, né? Então a gente veio de uma herança de um mastodonte, que no final, do mastodonte jurídico, de burocracias, e que a gente acabou herdando. E que eu acho que neste momento, especificamente, este momento que a gente está desse conversar, é que a gente tem a possibilidade, inclusive politicamente, né, de transformar isso, né? A gente tem uma preocupação muito grande com as campanhas, né? A partir de agosto, a gente já vai ter um monte ao exercício profissional, a chegar junto das universidades, a gente precisa ter, pelo menos para as novas gerações que estão chegando agora, esse caráter da importância que o conselho profissional precisa ter na vida delas, né? Então, a gente já está com todas essas coisas alinhadas, ou seja, justamente porque a gente é um mastodonte, né, nós já estamos em junho. Mas é difícil para a coisa ser tão pragmática como o Maurício está colocando. O ideal, sim, é isso. E eu acho que está nesse caminho de transformação. Acho que a gente chegou no momento político agora de conseguir fazer isso. E tem uma outra coisa que eu achei interessante nas falas, assim, né? A gente tem muito problema com relação ao exercício legal da profissão. Né? E eu acho que a gente acabou chegando até aqui, com tudo isso que a gente está passando agora, né? Com design de interiores, com técnico de edificação, que acaba, de uma certa forma, ajudando a precarizar a nossa profissão, justamente por conta da gente não reconhecer algumas questões que a gente deveria. Né? Por exemplo, a gente não tem o costume de denunciar colega.
A gente não faz isso, né? Eu nunca fiz isso na minha vida, né? E a gente sabe que o exercício profissional e a denúncia, se ela não é efetivada, o CAU ele não tem como resolver. O CAU é uma autarquia federal, né? Que está ali para ajudar o profissional. Existe a fiscalização, né? A fiscalização eventual que descobre, às vezes, mas assim, o CAU não é juiz, né? Ou seja, a gente não lida com acontece muito isso, né? Olha, eu contratei um arquiteto, a parede caiu, eu vou lá, vou acionar o CAU. Isso a pessoa tem que tratar com a sociedade, com outro tipo de jurisprudência, que o CAU vai saber se ele tem registro profissional, se ele está com todas as RTs em dia. Então, acho que nesse sentido é que a gente talvez precise atacar mesmo, né? E eu queria só, para terminar, eu acho que eu já falei demais, é que ontem, na verdade, essa semana, na última reunião ordinária, né, foi criada a Comissão Temporária da Campanha da Valorização da Formação do Arquiteto Urbanista, né? A CTCVF, é uma comissão, um tanto com um nome meio estranho, mas onde abarca o CEAL, né, o Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, onde vai estar junto o SASP, a BEA, a BAP, as BEA, e isso a gente entende que vai ser um instrumento muito, muito importante da valorização profissional, né? Então, só para da valorização profissional, nesse sentido de criar essas demandas, né, para a gente poder mostrar o que é o CAU, né, ou seja, não adianta só falar do CAU, o CAU somos todos nós, se a gente não está junto do CAU, o CAU sozinho não faz nada, né, o CAU vai continuar sendo um conselho de pessoinhas ali, que ficam lá e se reúnem e tal, se a gente não conseguir trazer isso para todos os colegas. Então, eu acho que, assim, para a quantidade de profissionais que a gente tem aqui na região, eu também sou docente, formo muitos alunos todos os anos e tal, a gente tem um grupo pequeno aqui, né? Então, eu acho que isso é que precisa ser replicado, né? Para que, se a gente tiver na próxima reunião, né, Poli, a gente tenha pelo menos uns 150 profissionais, né, envolvidos aqui. É isso, gente, eu não queria deixar passar em branco, só queria dar um oizinho. Bom, eu só queria fazer um reparo à fala do Fred. Fred, eu entro em projetos, né, na Prefeitura de Santos, e eu coloco apenas a autoria, né? A Prefeitura ela só pode exigir o responsável técnico quando ela for emitir o alvará de construção. O alvará de aprovação, se alguém pedir, você pode bater o pé, porque isso não é assim que funciona. Eu, quando entro lá com os meus projetos, eu entro apenas com... Claro, quando já a construtora tem um engenheiro que vai seguir, enfim, já dá entrada também com a assinatura do engenheiro. Mas na aprovação de projeto, isso é lei, né? Ela pede apenas a assinatura do profissional arquiteto, né? Então, se alguém pedir para você o responsável técnico, você tem que bater o pé e dizer que só vai apresentar quando for pedir o alvará, né? Porque às vezes demora entre sair o alvará de aprovação para a construtora ou o cliente, de uma forma geral, pedir o alvará de construção, né? E outra coisa que eu queria colocar também nessa questão da campanha, dessa discussão que vocês estão promovendo, né, de fazer uma campanha de valorização, eu percebo, eu sou formado já há mais de 30 anos, né? Quando eu me formei, arquiteto era uma coisa de rico, era uma profissão elitizada, onde as pessoas não contratavam arquiteto não porque não queriam, mas porque tinham medo de contratar arquiteto e o dinheiro todo da obra para pagar o arquiteto. Claro, é uma informação, né, errada, enfim. Mas o que eu percebo hoje, muito, é que os meus alunos, meus ex-alunos, às vezes eu vou visitar uma obra minha, né, eu trabalho muito com projeto de prédio, eu encontro esses alunos trabalhando individualmente dentro das unidades, né, fazendo lá os projetos de adaptação. Então, eu vejo que os alunos,
as pessoas, a sociedade, de uma forma geral, hoje, ela entende muito mais o papel do arquiteto do que entendia há algum tempo atrás. É claro que existem, como o Fred também citou, os maus profissionais que fazem um projeto à custa da propina, né? Porque chamar de reserva técnica é conversa para boi dormir, né? Isso é suborno das empresas de cozinha planejada, armário e mobiliário, né? E muitos desses arquitetos acabam nem cobrando o projeto de olho nessas questões que eu chamo de propina, né? É uma vergonha isso para a nossa profissão. Mas eu acho que o CAL, né, ele deve dirigir essa campanha para a sociedade, né? Sim, claro, não estou entrando no mérito do ATIS, né, que é uma coisa também muito importante para a sociedade ter essa informação, mas o quanto o profissional arquiteto, né, ele economiza o dinheiro de quem o contrata, né? Isso é uma coisa importantíssima. E nesse mundo, né, na sociedade que a gente vive, isso é muito importante, né? As campanhas, elas têm que chegar aonde as pessoas são sensíveis, né? E esse é um ponto fundamental, né? Essas campanhas têm que chegar dessa forma para as pessoas, uma linguagem bem acessível, né? A maioria das pessoas. Muita gente não contrata o arquiteto por pura ignorância do papel do arquiteto. Então, a gente precisa se fazer chegar nas pessoas. Isso é um erro nosso, né? Isso é um erro nosso. Os arquitetos se acham muito deuses, muito importantes, muito acima das outras profissões. Então, a gente tem que parar com isso e descer no nível aonde está os nossos clientes, onde está a sociedade. Enquanto o arquiteto se achar um deus ex machina, a gente não vai avançar, né? Eu acompanho essa conversa há mais de 30 anos, né? Isso já era assim e continua assim, infelizmente. Fred, por favor. Oi, só voltando no assunto, que o Maurício falou, referente à responsabilidade técnica somente do projeto, para projetos de prédios de 5 ou mais pavimentos. Que é no caso dele, como ele aprova projetos, né, de edifícios, aí sim a prefeitura autoriza você aprovar primeiro o projeto arquitetônico e você ter um prazo de 1 ano para apresentar o responsável técnico pela execução. Mas em projetos de menos de 5 pavimentos, a prefeitura obriga a você apresentar já, junto com o seu projeto arquitetônico, tanto o profissional responsável pelo projeto, quanto o profissional responsável pela execução. Então, nesse parâmetro que foi a minha reclamação. Acima de 5 pavimentos, que é o caso dos projetos do Maurício Azenha, aí ela permite, sim, você dar entrada, né, no caso dele, como são projetos de maior volume, aí ele autoriza, aprova primeiro o projeto, depois, com prazo de 1 ano, após a aprovação, prorrogável por mais 1, você pode apresentar o responsável técnico pela execução. No meu caso, como a maioria dos imóveis que a gente faz são imóveis para comércio, muito difícil. Eu, pelo menos, nunca vivenciei um projeto de 5 pavimentos imóvel comercial, né? Salve, lógico, shopping, enfim. Não é o caso da minha atuação. No meu caso, são imóveis de menos de 5 pavimentos, onde a gente é obrigado a apresentar, sim, o responsável pela execução. Então, não indo contra o que o Maurício falou, mas no caso que ele diz, que da atuação dele, são projetos de 5 ou mais pavimentos. Aí sim, a Prefeitura de Santos autoriza aprovar primeiro o projeto, ter o responsável, e aí depois apresentar o da execução. E, ao meu ver, deveria ser qualquer projeto. Sim, sim. Eu não sabia, Fred, desculpa essa
essa minha que você está em outro patamar, eu entendo. Não, não. O Maurício está muito bem. Não, mas realmente, eu acho que essa regra tem que valer para qualquer projeto, que é o que diz a lei, não é verdade? Então, mas enfim, mas se você apresentar se você der entrada com o projeto sem o responsável técnico, já barram no poupa-tempo. Você não consegue nem protocolar ele. Então, uma coisa para atuar. Ô, Fred, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa alteração não foi feita nessa última revisão do Código de Edificações, porque no anterior não era assim, era separado. E nessa última revisão, inclusive, acho que os arquitetos participaram da discussão, não? 2019, dessa última revisão. 2019, isso. Isso mesmo. Essa unificação foi feita foi nessa última mudança. Entra já o responsável técnico pela aprovação, pela execução e o plano de resíduos. É o pacotão. E, a meu ver, o responsável pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem que ser o responsável pela execução. Como também eles pedem croquis de canteiro de obras, é o responsável pela execução. O remanejamento arbóreo é responsável pela execução, porque o projeto, a concepção do projeto, sim, tem que estar dentro da acessibilidade, a parte de epilepsia, quando é solicitada, se vai ter ventilação mecânica, se vai ter ventilação natural, né, iluminação, enfim. Aí sim é o responsável pelo projeto. Fora isso, teria responsabilidade pelo executor, a meu ver, né? Isso, veja, provavelmente essa aprovação da Código de Edificações foi uma não participação dos arquitetos na discussão, porque isso é uma aberração. Na verdade, a Prefeitura de Santos é um cartório. Né? Aprovar projeto na Prefeitura de Santos acho que é mais fácil trazer a Covaxin aí do que aprovar um projeto na Prefeitura de Santos. Isso, não sei, o conselho, o IAB, o sindicato, não sei, mas os arquitetos tinham que... Eu sempre briguei com isso, sempre fui muito mal visto dentro da prefeitura, acho que eu demoro mais do que qualquer um para aprovar os projetos, porque eu sou chato, porque a lei ela é feita de acordo com o analista da vez, né? O cara senta lá na frente do teu processo, ele dá a opinião dele, não tem nada a ver com a legislação, e o próximo, se esse cara viaja e outro assume o teu processo, ele vai dizer outra coisa, não importa o que está escrito no processo, enfim. A Prefeitura de Santos é péssima, né, nesse ponto de vista. E não sei se o Maurício, talvez, na concepção dos projetos dele, como são de edifícios, na minha parte, que são comerciais e, às vezes, prédios corporativos, eu sou obrigado a colocar caixa do correio. Se eu não colocar onde vai ser a caixa do correio, para o carteiro ir lá pôr a carta, né? Porque hoje em dia ninguém manda e-mail, ninguém manda WhatsApp. É verdade. É a carta mesmo, eu acho que é do Silvio Santos, né? A carta do Silvio Santos. Se eu não colocar, eu recebo comunique-se solicitando que eu sou obrigado a colocar lá onde vai ser a caixinha de correio. Eu acho que, de qualquer forma, por isso que é importante a participação dos arquitetos nos conselhos municipais, sejam eles quais forem, né? E nas instituições, né, de arquitetura e tal. A gente organiza a discussão a partir daí, né? A gente colocou, já teve uma reunião prévia. Desculpa, viu, gente, eu não estou conseguindo abrir o vídeo, mas o áudio está indo. A gente teve uma reunião prévia na Secretaria de Planejamento, né? Mas eles são... A atribuição deles é do revisão de plano de diretores, do solo e estatuto da cidade. E a questão do Código de Obras é feita pela Secretaria de Projetos, lá, eu esqueci o nome, era do Secretaria de Obras, né? E a gente vai pedir uma conversa com o secretário para ver de que forma a gente pode ajudar, porque, de fato, é uma reclamação, é uma dificuldade que os profissionais têm enfrentado no município, a gente tem escutado muito isso aqui,
e a gente quer ajudar, porque isso também reflete um pouco a imagem do profissional, né? O profissional que é contratado, onde é delegado ao profissional vai ser a atribuição do prazo né, toda a confiança da sociedade civil em cima da gente para aprovar um projeto num prazo razoável, e a gente às vezes não consegue cumprir em função do volume de processos que tem, né, aí, no caso, a prefeitura se defendendo, né, os nossos colegas que trabalham lá, que a gente também tem escutado, eles falam que o volume é muito grande, mas até por quantidade de normas que são colocadas para aprovação, né? Então, acho que é um bom ponto de discussão isso dentro do CMDU, no caso de Santos, né, do Conselho Municipal, ou das comissões ligadas ao Código de Obra, para se rever muito mais aí uma aprovação como uma atribuição urbana do que propriamente edilícia aí, no caso, para agilizar o processo de aprovação, tá? Então, fico feliz aí da nossa união aí e tentar avançar nessa discussão aqui regionalmente. O Edson colocou aqui, né, da gente tentar uma regional no centro, é uma boa ideia aí, está dentro do nosso radar, né? A gente tem um contrato de locação de um edifício no Gonzaga, que foi cumprimento do último edital de mudança de sede. Quando foi feito, acho que o recorte da regional teria que ser no Gonzaga, foi alguma coisa feita dentro dessa limitação de área, e agora a gente, numa nova mudança aí, vai estudar um outro olhar num local que aproxime mais os profissionais, né, que faça aí mais, que tenha essa proximidade aí com todos, né. E alguém mais quer colocar alguma coisa também? Teve uma pergunta aqui no chat, mas tem a Cláudia para falar. Aí a gente fala então dessa do Rafael aqui no chat. Sou eu, então, Poliana? Não, eu só queria retomar um assunto que passou, mas para mim ficou uma dúvida, que é essa questão da campanha de valorização da profissão, né? Que o Maurício tocou também, né? Que a gente precisa ter um pragmatismo em relação a isso, né? Para gerar também trabalho para essa geração de arquitetos urbanistas que nós estamos formando aí, a maioria trabalha também na academia, etc. Me parece, né, que a TIS é uma coisa que é praticamente desconhecida de todo mundo que está fora do campo de atuação da arquitetura e urbanismo, né, e que é uma coisa que vale a pena divulgar, né, justamente para contrapor um pouco a essa ideia que o Maurício colocou, né, do gênio todo-poderoso, do Deus acima do mundo, etc., que ainda perdura na maioria das pessoas em relação à nossa profissão. Então, seria uma boa forma de relativizar isso. E eu me lembrei, estou fazendo doutorado na Unisantos, eu estudo escritórios modelo de arquitetura e urbanismo, EMAUS. E eles fizeram uma vez uma campanha de divulgação da entidade, né, da FENEA, no caso da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, em que eles foram em cada uma das faculdades procurar o pessoal do diretório acadêmico para divulgar que existia essa federação nacional e etc, etc. E eu acho que a gente poderia imitá-los de alguma forma, né? De uma certa forma, talvez fosse bacana que o CAU procurasse os diretórios, os DAs, né, vamos dizer assim, das universidades da região metropolitana, se chamava inclusive Projeto Caravanas, né? Isso foi feito na década de 80, me parece, o comecinho da década de 90, e divulgasse, né, o CAU, as atribuições, tudo que representa, e quais são as novas frentes de trabalho, como que a gente pode dignificar, por exemplo, essas pessoas que trabalham nessa área mais comercial. Eu tenho vários estudantes estagiários, né, de mobiliário, de marcenaria, etc., que poderiam se interessar em ter representatividade e para a gente ampliar o número
não só de arquitetos aqui, mas também de uma faixa etária mais em volta aí dos 25 a 30 anos do começo da profissão. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Eu acho que você tem muita razão, assim, inclusive as instituições de ensino é um ponto importante para a construção da rede que a gente fala, né, da rede de um trabalho articulado. A comissão de ensino, ela já realizou neste ano e foi muito legal. A gente tem, acho que tem algumas conselheiras aqui que são da comissão de ensino. Acho que a gente tem quantas escolas no estado? 180 e pouco escolas de arquitetura? 187, acho. 187 escolas, e tivemos a participação de 100 participantes nessa reunião, nesse encontro, que foi com coordenadores de curso de arquitetura e urbanismo. Então, assim, foi um momento, um fórum, né, para a gente... Eles apresentaram umas propostas de trabalho, teve uma escuta, uma troca, e essa ação com as instituições de ensino, ela vai se intensificar agora cada vez mais, né? Então, eu acho que esse trabalho que você sugeriu, ele é fundamental, e, inclusive, a gente conversou hoje para conhecer o trabalho do Instituto Procomum, que conseguiu o edital de ATIS do CAL, e eles estavam falando que é importante a gente envolver a prefeitura, poder público, para a execução dos projetos realizados. E, além disso, né, eles falam um caminho, é importante a gente envolver os escritórios modelos das universidades, então, de modo que os alunos já se formem com uma cultura de entender um nicho que exige uma demanda latente dos profissionais arquitetos urbanistas. Então, eu acho que esse trabalho, por exemplo, os editais de ATIS, os próximos, algo que a gente vai levar para o Conselho, é a ideia de realmente tentar fazer contemplar projetos onde esteja articulado com o poder público, às vezes até com o privado, para fomento da execução. Então, claro, o papel de cada um ali, e inclusive as universidades. Então, acho que o que você põe, acho que está bem alinhado com a proposta da comissão, tá? Tem colegas aqui, se elas quiserem se manifestar. Eu só queria dizer, e também até perguntar para os colegas da comissão de ensino, se... Aqui a gente tem uma pergunta do Rafael, como o CAL, né, eu gostaria de que fosse colocado em debate um pouco das ações do CAL acerca da problemática de pesquisa na arquitetura e urbanismo. Há vários problemas nas agências de fomento. Vivemos num país onde a CAPES não tem teve seu orçamento diminuído em mais de 60% desde 2015. Então, eu queria saber se a comissão de ensino teve algum projeto específico para órgãos de fomento, né, as agências. Eu não consigo me lembrar se tem, mas elas têm discutido, assim, amplamente a questão da educação, de um modo geral, como está, né? Então, acho que é legal. A Leila já se inscreveu. Obrigada. Então, é que, como a Poliana falou, nós estamos ainda na comissão de ensino, tentando uma aproximação com os coordenadores de curso, né? Então, por isso que nós tivemos aquele fórum, foi muito interessante, vai ter outro no mês de agosto. Assim, a participação de coordenadores, professores, é muito importante. Com relação à questão dos trabalhos de extensão e pesquisa, a gente ainda não conseguiu chegar nesse lugar, né? A nossa ideia é trabalhar assim, né? Com a questão com a questão da formação, né? Do arquiteto. Então, nós estamos ainda discutindo questões vinculadas à graduação, ao ensino, vamos dizer assim, né? Não chegamos lá ainda na pesquisa e extensão, mas vamos chegar. Vamos sim. Bom, o pessoal está muito dedicado, realmente se entregando, e, assim, é uma dinâmica de trabalho muito difícil, com pandemia, onde tudo é virtual. Apesar dessa possibilidade de diálogo que ele possibilita, igual esse encontro, por outro lado, ele exige um esgotamento, assim, de reuniões e trabalhos e discussão. Então, tem sido uma entrega enorme, mas, assim, um desejo, né, um trabalho para que realmente dê certo e a gente consiga avançar mais um pouquinho, cada vez mais com o Conselho e contribuindo nessa diversidade de demandas que existe, assim, que a gente vivencia. E acho que todas as colocações aqui, acho que elas foram se somando
e fico muito grata com as colocações, que eu acho que contribuem muito para que o CAU avance e realmente a gente, né, melhore um pouco esse cenário, né, da nossa profissão. Mas é isso, passo a palavra para a Fernanda, se alguém quiser colocar alguma questão. Só a Cláudia, que ela corrigiu, gente, 179 instituições de ensino superior, né, de concurso de arquitetura. Obrigada, Cláudia. Eu escrevi isso em algum lugar um dia e eu esqueci. Bom, mas eu acho que eu estou anotando aqui, vocês falando, anotando, a gente fica pensando como a gente tem que... quanto a gente tenta contribuir, né? Quanto o exercício da arquitetura é um exercício que trabalha a nossa sensibilidade, né? Tanto na escuta quanto na percepção, no amadurecimento de ideias, né? Como um passo a passo aí de planejamento mesmo, né? Sem integração a gente não consegue avançar, né? Não adianta fazer um trabalho sem essa articulação que a gente tem buscado, né? Embora ainda é tímido, a gente está iniciando esse trabalho, mandou e-mail, né? Acho que essa rede ainda vai crescer mais, acredito muito. É uma preocupação nossa também aumentar essa rede no Vale do Ribeira, que é uma região carente do exercício profissional de arquitetura, e tentar articular isso mais, né, com os municípios mais carentes e que acredito que são os mais necessitados de programas de ATIS e de trabalho de profissionais da área da arquitetura, né, que são municípios ainda em desenvolvimento, que alguns carecem de planos diretores. Então, acho que a gente tem que ter uma atuação mais arraigada lá, também nessa área, né, a gente... É claro que acaba puxando a discussão mais para a Baixada, né, onde tem realmente polo universitário, onde a gente consegue ter uma discussão mais rica, mas a gente percebe muito o esvaziamento disso para os municípios do Vale, aí, onde também os profissionais acabam ficando mais ligados às universidades ali do Paraná ou da região metropolitana de São Paulo. Então, como primeiro exercício, eu estou muito satisfeita, estou muito feliz e acho que todo mundo que está aqui é fera no assunto, né? Eu sou, pelo contrário, aqui eu estou só ouvindo e anotando, e eu admiro demais muitos de vocês que estão aqui, que foram meus professores e pessoas que até hoje eu me inspiro demais, e me colocando à disposição, né, para que a gente possa... de alguma forma aí deixar uma colaboração, tentar avançar de qualquer forma aí dentro da valorização do nosso profissional, né? Até quando o Maurício levantou a questão do pessoal que vai trabalhar em loja, né? Me veio com muita conversa que eu tive com colegas meus formados comigo, que eles nem se veem mais como arquitetos, e como isso é triste para a gente, né? Porque foram pessoas que investiram numa profissão, acabaram achando dentro do mercado um trabalho muito mais ligado à representação ou venda, e não se enxergaram mais como arquitetos. É como se você tivesse uma alma apagada, né, dentro de todo exercício, todo esforço que foi colocado aí durante os anos de formação profissional, né, com todo amor e dedicação dos professores em cima dessas pessoas. Eu sei do esforço que a gente acaba aí despendendo para formar alguém que tenha uma contribuição que faça também essa interligação entre a nossa valorização dentro do território. E eu vejo, assim, algumas pessoas falando isso, e deixa até, pelo fato, assim, do conselho também, não é só da questão da arrecadação, né, de ter um profissional contribuindo, é de perder esse diálogo também, ou tentar aproximar e fazer essa via de mão dupla aí, em todos os campos de atuação do exercício profissional, né, seja ele qual for. Então, eu queria já deixei o telefone, estou super à disposição de vocês, né, desculpa, às vezes estou atrapalhada, demora um pouquinho para responder, mas acho que gostaria muito de fazer isso mais vezes, né, de ter esse diálogo e muito mais ampliado, e se a gente conseguir
né, juntar aí com o pessoal dos coordenadores, né, das faculdades e jogar essa discussão também para os recém-formados, né, de capacitação, né, o que o conselho puder oferecer, a gente está inteiramente à disposição. Acho que é isso. Né? Eu agradeço mesmo a presença de todos vocês e falo que a gente volta, né, agora com passo já com as ações, os projetos que foram todos construídos aqui, que agora são aprimorados com esse retorno de vocês, para a gente, então, implementando, e aí eu acho que as rodas de conversas, ela tende a ser uma cultura, realmente, para debater temas específicos, né, então, ó, teve essa ação, né, teve esse retorno, coloca, então, debate sobre cada um dos temas, que a gente sabe que, assim, esse diálogo aqui ainda não contemplou tudo que se tem surgido, né? Então, acho que foi um passo inicial, mas isso vai se repetir e com avanços, né? Se Deus quiser, assim, a gente já está tudo planejado para que realmente a gente caminhe com mais intensidade, especialmente agora, a partir do segundo semestre. Mas é isso. Obrigada pela presença de vocês. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu só queria também me colocar à disposição, né? Porque, afinal de contas, a gente que é daqui da região é a gente que está representando todos os colegas no conselho, né? Então, também queria me colocar à disposição para eventuais papos, demandas, solicitações, aquilo que a gente puder ajudar, que a gente puder esclarecer, principalmente, que eu acho que essa é a palavra da vez, esclarecimento, eu estou à disposição. Obrigada, também, gente. viu, pessoal? Tem Leila, tem a Mônica. Nós estamos à disposição. Eu acho que nós temos que chamar os jovens arquitetos para participar das nossas conversas. Vamos ver caminhos para atraí-los. Mas sou jovem, Leila. A gente é jovem. Não, mas a gente quer o pessoal da tua turma. Vai ver a Amanda. Câmera. Deve ser Acho que só tem eu de jovem. A Amanda está aqui, Amanda está aí. Amanda, chama teus amigos, Amanda. Vou chamar. Vou mandar no grupo, vou chamar todos, gente. Gente, obrigada mesmo por noite. Tchau, boa noite para todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, obrigada, Poli. Tchau. Fernanda, obrigada. Tchau, Jaque.